Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios de unidades de medida de tempo. Essa questão aqui eu tirei da prova da UBMEP de 2005, nível 1, que é sexto e sétimo ano, primeira fase. Bem, agora é hora de você dar a pausa e tentar resolver. Caso não queira, vamos deixar o vídeo correr e prestar atenção na solução. Bem, Rosa e Maria começam a subir uma escada de 100 degraus no mesmo instante. Então, as duas começaram a subir juntas, os 100 degraus. Rosa sobe 10 degraus a cada 15 segundos. Então, a Rosa, ela sobe 10 degraus para cada 15 segundos. E Maria sobe 10 degraus a cada 20 segundos. Maria dez degraus a cada 20 segundos. Quando uma delas chegar ao último degrau, quanto tempo faltará para a outra completar a subida? Bem, a mais rápida é a Rosa, né? Que ela leva menos tempo para subir 10 degraus. Então a Rosa vai chegar primeiro. A pergunta é, quanto tempo a Rosa vai levar? Ora, não é uma razão isso daqui? Não é? 10 degraus sobre 15 segundos. É uma razão que expressa a velocidade da Rosa. É o espaço que ela percorreu, que é a quantidade de degraus, sobre o tempo que ela leva para percorrer esses 10 degraus, 15 segundos. Mas eu não vou usar o conceito de velocidade, não. O que eu quero é usar a ideia de razão. Se isso é uma razão, e eu quero saber quanto tempo ela vai levar para subir a escada toda, basta eu multiplicar por 10 os dois membros dessa fração, o numerador e o denominador. Por que por 10, Bruno? Porque 10 vezes 10 vai dar 100 degraus, que é o tamanho da escada. A escada tem 100 degraus. Então ela vai percorrer os 100 degraus em 150 segundos. Ou seja, a Rosa, ela vai levar 150 segundos para subir a escada. E a Maria? Vou usar a mesma ideia. Multiplica esse por 10, multiplica esse por 10. O que a gente encontra? 100 degraus a cada 200 segundos. Ou seja, a Maria, ela vai conseguir percorrer os 100 degraus, ou seja, vai conseguir subir a escada toda em 200 segundos. Preste atenção na pergunta do problema. É isso que importa, é ela que eu tenho que responder, né? Quando uma delas chegar ao último degrau, então a Rosa já chegou em 150 segundos, quanto tempo faltará para a outra completar a subida? Bem, a Rosa chegou, demorou 150 segundos. Com mais 50 segundos, a Maria chega. Ou seja, a Maria vai precisar de 50 segundos para terminar a subida da escada. Então, letra D. Ok? Espero que você tenha acertado. Vamos para o próximo? Bem, segunda questão está aí. Agora é a hora de você dar a pausa e tentar fazer. Lê o enunciado dela com bastante calma. Depois você começa a resolver. Tenta entender a situação. Parece que é um problema cujo texto é complicado, mas a resolução não é tão complicada assim, se você conseguir interpretar direitinho. Ok? Dá uma pausa e tenta fazer. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos ver a solução. Bem, tem várias maneiras de abordar esse problema. Eu vou tentar escrever o mínimo possível, então preste atenção no que eu vou falar, né? Bem, vamos ler primeiro. As horas que passam do meio-dia
são iguais à terça parte das horas que faltam para meia-noite. Que horas são? Bem, então olha só. Então eu tenho, num dia, né, eu estou analisando metade desse dia. Né? Então, estou analisando meio-dia. Que vai das 12 horas até as 0 horas, que aqui eu vou propositalmente representar por 24. 24 horas. Ok? Bem, lê de novo o problema. As horas que passam do meio-dia, vamos dizer que se passou T horas do meio-dia. Se passou T horas do meio-dia. As horas que se passaram do meio-dia são iguais à terça parte das horas que faltam para chegar à meia-noite. Ou seja, essa quantidade daqui, ela é a terça parte dessa. Ó. Então, essa daqui é o triplo. Ok? Bem, de 12 horas até as 0 horas, de meio-dia até meia-noite, passaram-se 12 horas. Né? 12 horas. Isso significa que essas 12 horas foram divididas em 4 partes, ok? E o tempo que está marcando, na realidade, é 1/4, né? Aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho 3 partes, uma parte das 4. 1/4 de 12. Então passaram-se 3 horas. Ou seja, que horas são? Exatamente 3 horas da tarde, ou seja, 15 horas. Bem, vamos para a terceira questão. Essa terceira questão eu tirei da prova da UBMEP de 2008, nível 1, que é 6º e 7º ano, primeira fase. Tenta fazer, não é uma questão complicada, não. Parou e leu, vai ver que ela é até simples. Dá uma pausa, tenta fazer. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos à solução. Bem, vamos ler. Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros e Leonardo da Vinci foi um notável artista italiano. Pedro Américo nasceu em 1843. Já Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Portinari. Em que ano Portinari nasceu? Bem, então ele está perguntando, vamos focar na pergunta, né? Ele está perguntando o ano que Portinari nasceu. Bem, o ano de referência que eu tenho é o ano que Pedro Américo nasceu. Então vamos fazer tipo uma linha do tempo aqui. Vamos colocar 1843. Vamos colocar aqui que é o nascimento de Pedro Américo. Pedro Américo nasceu em 1843. Tá. Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro. Então, se ele nasceu 391 anos antes de Pedro, é só eu pegar esse valor e diminuir. 1843 menos 391, isso dá exatamente 1452. Então, em 1452, Leonardo da Vinci nasceu. Ok. E 451 anos antes de Portinari. Bora. Então, se o Pedro Américo nasceu 491 anos antes de Portinari, é só pegar esse valor, antes de Portinari não, e de Leonardo, é só pegar esse valor e somar 451 anos. Então, 1452 mais 451, isso dá 1903, que foi quando Portinari nasceu. 1903. Portinari nasceu. Foi a pergunta do problema, letra A. Perceba que eu também posso usar um outro raciocínio para
para descobrir isso. Olha só. Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro. E o Leonardo nasceu 451 anos antes de Portinari. Se eu pegar 451, vamos tentar fazer de outra maneira. Se eu pegar 451 e diminuir de 391, dá 60 anos. Ou seja, a diferença deles dois em relação a Leonardo é de 60 anos. Ora, então para descobrir em que ano o Portinari nasceu, bastava pegar 1843 e somar 60. 3, 10 vai 1, 1903. 1903, letra A. Um outro raciocínio mais simples, né? Porém, quando você escreve menos em matemática, significa que você teve que pensar mais, né? Então, espero que você tenha acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.